Autocontrolo. Já alguma vez aconteceu na tua vida tu queres alguma coisa e não conseguires te controlar? Eu vou dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, já alguma vez se definiste fazer uma dieta e passado alguns dias não conseguiste controlar e continuar com essa dieta? Já alguma vez aconteceu tu teres uma vontade em fazer exercício físico e definires que ias fazer exercício físico com uma certa determinada regularidade durante a semana e aquilo que aconteceu foi que passado 1 ou 2 semanas deixaste de o conseguir fazer, não te conseguiste controlar a manter essa atividade? Já alguma vez tiveste situações na tua vida onde não consegues controlar a forma como tu falas para alguém ou a forma como tu reages emocionalmente a algo que alguém te diz? Isso é tudo demonstração de falta de controlo em algumas situações. Então eu gostava de mergulhar um pouco sobre esta temática porque há trabalho científico em relação a esta temática. E cientificamente há 2 fatores que são determinantes na criação dos resultados na nossa vida. Estes 2 fatores, um deles é o fator do QI, ou seja, do quociente de inteligência. Isso influencia resultados na vida das pessoas. Quando alguém tem um QI bastante mais elevado ou consegue ter de alguma forma um QI mais desenvolvido, isso influencia os resultados na vida das pessoas. Porque tem uma forma diferente de pensar, porque tem uma forma diferente de gerir o seu meio interno para gerir o seu meio externo. Só que o segundo fator para as pessoas gerarem o melhor resultado na sua vida é o fator do autocontrole. Ou seja, cientificamente aquilo que é demonstrado é que quanto mais a pessoa consegue dominar o seu autocontrole, mais ela consegue gerar resultados que ela quer na sua vida. E repara bem, faz tanto sentido, não é? Quantas coisas tu já não conseguiste alcançar porque não te conseguiste controlar? E quantas coisas tu já conseguiste alcançar na tua vida porque de alguma forma desenvolveste esta força de vontade e de alguma forma conseguiste controlar as práticas e as dinâmicas que necessitavas de ter ao longo do tempo. É um fator mesmo que determina o facto de nós não gerarmos melhores resultados na nossa vida. As pessoas, quando são inquiridas acerca das justificações para não gerarem os melhores resultados nas suas vidas, uma grande parte das pessoas consistentemente nas suas respostas está a falta de controle. Não me consegui controlar aqui, não me consegui controlar acolá, ou não me consigo controlar. Então perceber como desenvolver um melhor autocontrole na nossa vida, de uma forma positiva, de uma forma benéfica, não de uma forma doentia. Perceber como desenvolver um melhor autocontrole na nossa vida ajuda-nos a gerar melhores resultados. E é acerca disso que nós estamos aqui hoje para falar. E porquê é importante nós gerarmos melhores resultados e porque é importante esta questão do autocontrole ou desenvolvermos um melhor controle na nossa vida. Antes de mais, o autocontrole, só para compreendermos, o autocontrole é um fator determinante nos nossos resultados porque nós somos seres sociais. Nós somos seres que convivem com outras pessoas. E como convivemos com outras pessoas, os nossos botõezinhos quentes têm tendência a ser disparados. Eles têm tendência a ser ativados por outras pessoas. Então, como nós somos seres sociais e ao mesmo tempo seres emocionais, a nossa falta de controle pode nos levar a um caminho que nós não queremos. E por isso é que eu estou a fazer este vídeo contigo, para podermos desenvolver de uma melhor forma o nosso autocontrole. Então, algumas tomadas de consciência antes de trazer alguma coisa que possa ajudar ou a solucionar de alguma forma para que possas trabalhar mais o autocontrole na tua vida. Algumas tomadas de consciência que são importantes a termos primeiro. A primeira é esta: demasiados objetivos pode trazer um descontrolo grande. Demasiados objetivos pode trazer um descontrolo interno e um descontrolo externo. Quando nós temos demasiadas coisas que nós queremos alcançar, quando nós definimos muitos objetivos na nossa vida, imagina, se calhar já te aconteceu isto numa passagem de ano, de um ano para o outro, pegas numa folha e defines 50 objetivos para o próximo ano, para te deparares em fevereiro não estás a fazer praticamente nada ou não estás a conseguir controlar isso tudo. Então, demasiados objetivos pode trazer um descontrolo, não só interior, mas um descontrolo também exterior. O segundo conceito que eu quero trazer aqui como tomada de consciência é que quanto mais dispersão, por norma, mais descontrolo se manifesta.
Ou seja, quanto mais eu disperso daquilo que eu necessito de fazer, quanto mais eu disperso daquilo que é importante efetivamente realizar, mais descontrole tem tendência a aparecer na minha vida. Porque se eu disperso dos meus focos, se eu não estou focado naquilo que é realmente importante fazer, a tendência é eu me descontrolar. Eu descontrolo-me porque eu não sei para onde é que eu tenho que ir. Eu descontrolo-me porque eu não estou a perceber para onde é que eu tenho que direcionar a minha atenção. E a terceira tomada de consciência em relação a esta temática do autocontrole está relacionado com dois fatores que são importantes nós nos focarmos, dois fatores que são importantes nós termos em atenção, dois fatores que são importantes estarem presentes. E nós precisamos de ter dois focos essencialmente. Um dos focos está relacionado com eu me focar naquilo que eu já alcancei, aquilo que eu já consegui fazer. Outro dos focos está relacionado com me focar naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu quero fazer, ok? Então, os estudos demonstram que pessoas que só se focam naquilo que já alcançaram ou pessoas que só se focam naquilo que querem alcançar não têm o mesmo resultado de autocontrole como pessoas que se conseguem focar em ambos. Porque quem se consegue focar em ambos, consegue se focar naquilo que já alcançou, sente-se grato por isso e tem outro tipo de resultado dentro de si. Quando a pessoa, para além de se focar naquilo que já alcançou, também se foca naquilo que quer alcançar, ela continua a controlar-se no sentido de trabalhar para isso. Agora repara, se eu só me focar naquilo que eu já alcancei e não me focar naquilo que eu quero alcançar, qual é o sentido de eu me controlar num conjunto de coisas que eu preciso desenvolver? Se eu me focar naquilo que eu quero alcançar e não me focar naquilo que eu alcancei, eu posso começar a desenvolver dentro de mim um sentimento de que eu nunca vou conseguir alcançar algo, porque eu nunca dou valor àquilo que eu alcancei e não trabalhar para que isso aconteça. Percebes a lógica? Então estes são dois focos importantes quando nós estamos a falar de autocontrole. Eu focar-me naquilo que eu já alcancei e também me focar naquilo que eu quero alcançar. Então, depois destas tomadas de consciência, quais é que são as soluções? Quais é que são as soluções para eu desenvolver um melhor autocontrole, ou um maior autocontrole na minha vida? Ponto número 1. Vou-te dar 3 pontos. Ponto número 1. É muito, muito, muito importante que consigas definir claramente aquilo que tu queres. E se tu acompanhas estes vídeos, eu sei que já me ouviste falar disto algumas vezes. É normal, mas é muito importante este ponto. É a definição clara daquilo que eu quero. Repara bem. Se tu não tiveres claro aquilo que tu queres, se não for efetivamente claro dentro de ti aquilo que tu queres desenvolver na tua vida, aquilo que tu queres alcançar, como é que tu vais, ou melhor, por que razão é que tu te has de controlar na tua vida? Não há razão para te controlares, porque se não souberes aquilo que tu queres, porque é que te has de controlar? Não tens de controlar para alcançar nada, simplesmente rolas na tua vida. Então, saber aquilo que eu quero é algo fundamental, é algo crucial, é algo determinante para eu desenvolver um maior autocontrole. O segundo fator, que está totalmente relacionado com este, é o fator de eu monitorizar as minhas práticas. Eu ter um registro daquilo que eu faço e eu analisar aquilo que eu faço. Eu sei que isto pode parecer um pouco técnico, mas é assim que funciona. Para eu me autocontrolar de alguma forma, eu preciso de ter registado em algum lado o que é que eu ando a fazer. Eu preciso de monitorizar, eu preciso de fazer um certo, fiz, ou então uma cruz, eu não fiz. Porque isso depois é visível para mim. Por isso é que pessoas, tendencialmente, que usam agenda têm uma maior capacidade de se autocontrolarem do que pessoas que não usam agenda. Porque se eu tenho agenda, eu vejo se eu fiz ou se eu não fiz. Se eu não tenho agenda, eu não sei. Posso me esquecer disso. Então, monitorizar as minhas atividades, monitorizar as minhas práticas é algo absolutamente crucial. Para além de saber o que eu quero, é algo absolutamente crucial para eu desenvolver este autocontrole. Porque eu vou fazer uma contínua análise do que é que eu estou a alcançar, do que é que eu estou a realizar e daquilo que eu quero melhorar. Se eu não fizer esta monitorização, eu não vou conseguir fazer este processo, que é um processo crucial para desenvolver autocontrole. E para finalizar aqui estes conceitos para ajudar a teres um maior autocontrole, o terceiro que eu quero trazer é um conceito de trabalho de força de vontade. Eu não sei se sabes, mas a força de vontade dá para trabalhar e isso ajuda a termos um maior autocontrole na nossa vida. Então, para nós trabalharmos a nossa força de vontade, nós podemos nos colocar em situações que não são habituais de nós fazermos. Atividades que, de alguma forma, o nosso cérebro não quer fazer porque são chatas ou porque são não normais.
ou porque são atividades que eu não precisaria de fazer porque poderia fazer de uma forma mais fácil. Eu vou-te dar 2 ou 3 exemplos. Podem parecer ridículos, mas isto é estudado cientificamente e ajuda as pessoas a desenvolverem a sua força de vontade. E ao desenvolver a sua força de vontade, estão a desenvolver a parte interna, porque isto é mesmo estudado, a força de vontade, a parte interna que ajuda a ter um melhor controle da sua vida. Então, por exemplo, atividades como escovares os dentes com a mão contrária, que é habitual tu escovares. Atividades como escreveres uma frase com a mão contrária, que é habitual tu escreveres. Tudo este tipo de exemplos que eu te estou a dar, ou então atividades como, por exemplo, fazeres a cama de uma forma diferente ou do lado contrário à cama. Percebes o que eu te estou a dizer? Organizares o teu almoço de forma diferente ou dares outro tipo de tempo à preparação para o pequeno almoço. Ou seja, coisas que não são habituais tu fazeres, que o teu cérebro te diz que não precisas de fazer porque poderias fazer de uma forma mais rápida ou mais prática, mas tu fazes conscientemente porque estás a treinar a tua força de vontade. E se o fizeres, aquilo que acontece é que tu elevas a tua capacidade de autocontrolo noutras situações da tua vida. Quando nós percebemos que o autocontrolo é algo que podemos trabalhar, quando nós efetivamente mergulhamos sobre este conceito que eu te estou a dizer da força de vontade, que é algo que não é teórico, é algo que nós temos dentro de nós. A nossa força de vontade pode se esgotar durante o dia. Por exemplo, quando nós tomamos muitas decisões, a tendência é que a força de vontade vá se esgotando ao longo do dia. E por isso é que muitas vezes as pessoas no final do dia mergulham no sofá a comer gelado. Por isso é que muitas vezes as pessoas no final do dia mergulham no sofá a comer chocolate ou a comer coisas que não lhes fazem bem, porque a sua força de vontade foi sendo esgotada ao longo do dia. É muito mais fácil eu ter menos força de vontade no final do dia do que no início do dia. Porque no início do dia eu estou com outro tipo de capacidade para tomar decisões e desenvolver esta força de vontade. Então, quando nós compreendemos todo este conceito, quando percebemos que efetivamente o autocontrole pode ser trabalhado e a força de vontade pode ser trabalhada e que isto gera outro tipo de resultado, nós começamos a dar mais importância a isso e, eventualmente, a desenvolver também ações ou práticas que me ajudem a desenvolver esta força de vontade.